Hoje nós vamos conversar com Daniela Mediolaro, que é advogada criminalista, trabalha na área há 20 anos, ela é conselheira da OAB de São Paulo e é também diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Como é que os advogados de São Paulo, a OAB de São Paulo, recebeu esse pacote do ministro Moro? Olha, a OAB recebeu com bastante ressalva o pacote do Moro. Muitas propostas são claramente inconstitucionais. Algumas delas, inclusive, infringem questões relativas à própria profissão do advogado, questões envolvendo o sigilo profissional, a relação cliente e advogado. Então, assim, a bem da verdade, estamos todos bem receosos com a possibilidade desse projeto avançar. Quais são, na sua opinião, os pontos mais graves de anticonstitucionalidade do pacote? Bom, como advogada e como advogada militante na área criminal, posso dizer que um dos mais graves é a previsão de que o advogado e o preso, no presídio de segurança máxima, possam ser grampeados, que eles possam ser alvos de escuta no parlatório. Então, existe essa previsão. Sim, existe uma previsão nesse sentido de que o juiz poderá decretar a quebra do sigilo das conversas entre o advogado e o seu cliente preso no parlatório, né? Porque para que você se comunique com um cliente preso, existe um parlatório com uma linha telefônica. E a previsão é de que, se o juiz fundamentar a decisão, ele pode ouvir essas conversas. Só que isso é de uma inconstitucionalidade gritante. Por quê? Porque fere o direito de segredo. O sigilo, exatamente. Porque trata, mais do que isso, o advogado não como um ator do sistema de justiça essencial à administração da justiça, trata o advogado como bandido, como um investigado, e você não pode jamais presumir que o advogado esteja nessa condição. O advogado, ele está ali para defender seu cliente. Não quer dizer que ele seja conivente com o seu cliente, que ele seja parceiro do seu cliente no crime. Então, é um dispositivo que nos aflige muito e que certamente será refutado pelo Supremo, caso esse projeto seja aprovado pelo Congresso. Que outros pontos são, assim, espinhosos para os advogados? Olha, um outro ponto muito espinhoso, que já é tema recorrente no Supremo Tribunal Federal, que vem sendo discutido há pelo menos 2 anos, é a possibilidade de execução da pena antecipadamente. Então, o projeto, ele chancela isso, também em absoluto conflito com o que dispõe a Constituição, porque a Constituição, ela é muito clara no sentido de que as pessoas só podem ser consideradas culpadas com trânsito em julgado. No projeto do ministro da Justiça, já é imposta a prisão após a condenação em segunda instância, e ele abre algumas exceções. Então, existe uma inversão total de valores em afronta à Constituição também, sem dúvida. Qual é o espírito que, na sua opinião, norteia esse pacote do ministro Moro? Bem sinceramente, Sim. É um espírito de panfletagem. Como assim? É um pacote que, na minha opinião, não tem nenhuma eficácia prática. Nós vivemos um sistema de justiça criminal totalmente perverso, um sistema de justiça racista, em que a nossa polícia é a polícia que mais mata no mundo, especialmente negros, pobres e pessoas periféricas. E esse projeto não se mostrou nem um pouco preocupado com essas questões, que são muito mais profundas e de cunho muito mais social e cultural. E o projeto, mais do que isso, ele chancela a possibilidade, inclusive, da polícia que mais mata no mundo poder se ver livre de qualquer tipo de punição se ela matar em serviço, se ela executar alguém em serviço. Então, para mim, esse aspecto é gravíssimo. O projeto, ele não enfrenta questões envolvendo, por exemplo, inteligência.
Não há inteligência policial para investigação, porque nós temos um problema também muito sério no Brasil, que é o seguinte, no Brasil, os homicídios, por exemplo, que é uma grande preocupação ali prevista no projeto, de 8% são resolvidos. Não tem esclarecimento, né? Então não existe nenhuma previsão sobre como melhorar as investigações nesse sentido. Não existe previsão nenhuma de como alterar a relação acusado e defesa, porque nós temos uma defensoria totalmente deficiente, ao passo que o Ministério Público e a polícia são muito mais poderosos, né, muito mais equipados. Você se refere à Defensoria Pública? Sim, Defensoria Pública. Porque é isso, é um jogo totalmente desigual. E o projeto não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Então, uma coisa que também já se provou, não adianta endurecer a legislação. Não é um recurso eficaz. Nunca foi. Ninguém vai deixar de cometer um crime porque no dia seguinte a pena passou de 6 para 10 anos. Ninguém vai deixar de cometer um crime porque no dia seguinte a prescrição ficou mais difícil de acontecer, né? O que evita, né, a prática criminosa é exatamente a sensação de que se cometer um crime vai ser punido. Então, por isso que é tão importante equipar a polícia, treinar a polícia e não simplesmente apoiar uma polícia que hoje em dia executa as pessoas sem nenhum preparo. Você acredita que esse pacote de medidas do ministro Moro tenha vindo um pouco na esteira daquela calor todo da campanha eleitoral? Sem dúvida, o projeto, aliás, a campanha do presidente Bolsonaro foi muito baseada na questão do armamento e na excludente de ilicitude aos policiais. Ele usou isso como bandeira. Então, o projeto ele precisa apresentar isso como resposta aos eleitores do presidente Bolsonaro, né? Mas, enfim, eu acho que tem muito ainda a avançar. Não adianta pacote anticrime se nós não lidarmos com questões que são muito mais profundas, que são questões que realmente precisam ser enfrentadas. O encarceramento em massa é um problema e, pelo projeto, nós só vamos aumentar a população carcerária, nós só vamos piorar a situação no que diz respeito à atuação das facções criminosas, porque nós vamos ficar mandando soldados do crime para a cadeia, ao invés de desencarcerar, né, o sistema. É um sistema que já é falido, é um sistema que não funciona, é um sistema completamente que tem uma questão racial muito forte, né? Assim, nós temos uma população carcerária que é 80% de negros, pobres e iletrados. Então, é isso, nós estamos criando um caldeirão de violência com esse projeto. O ministro Moro não mandou um projeto inteiro, ele fatiou esse projeto. Por quê? Certamente porque há uma estratégia aí, né? Eu acho que isso foi muito claro naquela entrevista que ele deu recentemente, falando que o Caixa 2 não é um crime tão grave. É estranho porque 2 anos atrás ele pregava um discurso totalmente diferente. Então, é algo também que preocupa muito a Ordem dos Advogados e a sociedade civil de uma maneira geral, porque o ministro simplesmente não discute com a sociedade civil. Ele acatou algumas sugestões dos governadores, algumas sugestões dos parlamentares que se preocuparam com a tramitação da questão do Caixa 2 e, provocado pela sociedade civil, ele simplesmente não quis discutir termos muito importantes do projeto. Então, eu acho que, como ministro da Justiça, ele tinha que permitir essa abertura para que a sociedade civil também pudesse participar da discussão. Você acredita que vai haver muita briga no Supremo em torno desse projeto? Se passar, certeza. Se passar na Câmara, no Senado. Se passar, nos termos em que ele se apresenta, eu acho que vai ter muita discussão ainda para o Supremo interferir. E quais seriam os pontos principais? Olha, Gamperini, então eu diria que a questão da execução provisória, a não ser que o Supremo agora, enfim, se posicione finalmente sobre esse problema. Como eu disse também, a escuta dos advogados. Tem uma previsão também de prisão imediata após o julgamento no tribunal do júri, que é bem grave.
Eu acho que é muito grave a legítima defesa do policial. É uma carta branca mesmo para que os policiais matem. Você está ali autorizando o sniper, basicamente, porque nesse dispositivo o agente de segurança ele está abarcado pela legítima defesa quando ele se vê na iminência de um conflito armado. Eu acho bem perigosa essa situação. O policial deveria ser treinado para isso, não? Exato. E o que é a iminência de um conflito armado? É um pouco subjetivo. Bastante subjetivo. Então, eu acho que com isso você permite ali a ação do atirador de elite, né? Mirar na cabecinha, como disse o governador do Rio. E me preocupa bastante também. Então, acho que isso certamente vai ser enfrentado pelo Supremo, se passar, né? Se o projeto passar nesses termos. Enfim, tem várias questões que são bem de constitucionalidade bem duvidosa. Algum país tem uma legislação semelhante a essa que o ministro Moro propõe? Não que eu saiba. Existe, o ministro Moro propõe um equivalente ao plea bargain nos Estados Unidos. Talvez esse seja um paralelo. Como é que se traduz plea bargain? Não tem tradução, né? Não tem tradução. É um termo totalmente novo. Eu acho que ele até sugere acordo negociado, talvez. Não sei, não tem uma definição em português e nem no projeto existe essa definição. É também, na minha opinião, uma proposta bem preocupante, porque se inspira num modelo que nos Estados Unidos já se confirmou que não funciona, é um modelo que está sendo rediscutido lá nos Estados Unidos e que existe lá há 40 anos, num país com muito mais estrutura, muito mais paramentado para esse tipo de negociação, e ainda assim lá não funciona, porque a população carcerária nos Estados Unidos basicamente é semelhante à nossa, né? São negros, latinos e pobres. E o que se vê nos Estados Unidos é aquilo que eles chamam de overcharging, que é o excesso acusatório, né? Então, o Ministério Público aparece ali com uma acusação gravíssima contra o acusado se vê coagido, né? Porque se ele não confessar, ele vai responder a esta acusação que o Ministério Público já exagera, e ao aceitar, ele tem a sua pena reduzida, mas isso, assim, abrindo mão de produção de prova, abrindo mão de defesa. E o que o ministro propõe é exatamente a mesma coisa. E se lá não dá certo, eu acho que aqui tampouco. Então, também é um instituto que nos preocupa bastante, pelo menos a mim me preocupa bastante. Um dos pontos que têm sido apontados como polêmicos nesse pacote do juiz Moro, ou melhor, do ministro Moro hoje, é o fato de proibir a progressão de certas penas. Isso já passou pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não sinaliza um conflito grande pela frente? Não, sem dúvida, é uma ótima colocação sua. O Supremo Tribunal Federal, ele já, há algum tempo atrás, consolidou o entendimento de que crimes hediondos, por exemplo, o que a lei previa? Que em crimes hediondos não poderia haver progressão, uma progressão do regime fechado para o semiaberto e assim vai. E o ministro Moro, nessa proposta, ele basicamente também ele cria ali mudanças e diferenças para determinados crimes. Né? Ele endurece a progressão do regime. E isso já foi dito pelo Supremo que é inconstitucional, porque a pessoa não pode deixar de ter um direito a progredir na sua pena se ela cometeu um ou outro crime. Ainda que a progressão seja mais lenta, que eu acho que é razoável, que é inclusive o que dispõe hoje a lei, no caso dos crimes hediondos, ela tem que acontecer, porque o réu ele não pode ficar preso num único regime. E mais do que isso, o projeto também dispõe que o juiz define por quanto tempo um preso deve ficar num determinado regime. Com essa possibilidade, ele está permitindo com que o juiz legisle, praticamente, né? Então, o juiz é que vai, ele vai cumprir tanto no fechado, e a partir daí vai para o semiaberto. E a lei, ela tem que ser para todos, e não para um caso específico, numa situação específica, porque a progressão do regime, ela é importante para a ressocialização, ela é importante para dar ao preso
expectativa de como será a sua vida lá fora. O preso, ele tá lá dentro, mas ele precisa ter uma esperança de que um dia ele vai sair. Isso é fundamental, inclusive, para que se mantenha a ordem dentro do sistema carcerário, para que se mantenha um mínimo de paz, né? Porque um preso que não tem nenhum tipo de expectativa enquanto está ali dentro do sistema, ele é uma bomba, né? Ele é uma bomba relógio. Eu agradeço a entrevista da Daniela Mediolaro, advogada criminalista há 20 anos, diretora, ou melhor, conselheira da OAB de São Paulo, diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ela é formada em Direito pela PUC de São Paulo, com especialidade em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço, Gamberini, pelo espaço. Eu acho que, mais do que nunca, nós, advogados, precisamos ser ouvidos pela sociedade e poder participar dessa discussão para uma mudança legislativa tão significativa para tanta gente, né, e que vai interferir tanto na vida das pessoas. Obrigada mesmo. Obrigado. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.